Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu estou tentando passar essa carta em doses bem homeopáticas, em trechos pequeninos da carta, para que nossas aulas também não fiquem tão longas e nós possamos extrair do texto o melhor. Essa semana eu estive lendo novamente a carta e a gente vê que a carta aos Filipenses é uma carta que ela fala muito consigo mesmo. Ela tem as suas ligações com outras partes da Escritura, como a gente tratou na primeira aula, principalmente no capítulo 16 e no capítulo 28 de Atos, de acordo com o nosso entendimento. Capítulo 16 de Atos, porque é a fundação daquela igreja. E no capítulo 28, porque a gente entendeu lá na nossa primeira aula que aquela carta tenha sido escrita durante aquela prisão do apóstolo Paulo em Roma. Tá bem? Então eu tive olhando a carta, ela comunica com outras partes da Escritura, mas ela é uma carta que ela trata muito de si mesma, ela está muito fechada em si mesma. E isso é bom para o nosso estudo, permite que a gente caminhe na carta sem maiores dificuldades. Nós já vimos a primeira parte, Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2, em que nós vimos a saudação, em que o apóstolo Paulo trata ali com os bispos, com os diáconos, com a igreja em si, e deseja àquele povo a graça e a paz. Tá vendo? Aquela saudação clássica do apóstolo Paulo. Depois nós fomos para os versículos 3 a 11, também do capítulo 1, onde a gente vê algo bem legal. O apóstolo ele ora pelos filipenses e ele demonstra para aquela igreja toda a sua gratidão, esse sentimento de obrigado, filipenses, pelo que vocês fizeram por mim, pelo meu ministério, pela proclamação do evangelho, desde o começo. E como é que isso alegrava o coração dele? E ele quer também que os filipenses se alegrem com esse avanço, com essa cooperação que eles têm no Evangelho. Ele pede toda sorte de bênçãos sobre a vida deles, ele pede que eles avancem em amor, que eles avancem em conhecimento. E por falar em avançar, nós vamos entrar hoje em uma outra parte da carta. Eu peguei vários comentários e notas de bíblias de estudo, esboços da carta aos Filipenses também, e normalmente o pessoal trabalha isso aqui em um bloco único. Eles pegam do versículo 12 e vão até o versículo 26. Depois eles pegam do 27 e vão até o capítulo 2, versículo de número 30. Então trabalha com blocos grandes. O que eu fiz? Eu pensei assim: é muita coisa para trabalhar com a igreja e a gente não vai conseguir destrinchar e fazer igual a gente fez com Gálatas, né? Pensar cada expressão, cada coisinha do texto. Então o que eu fiz? Eu dividi aqui essa primeira parte, que iria do versículo 12 até o versículo de número 26, eu dividi ela em duas partes. Então hoje nós iremos estudar do versículo 12 até o versículo de número 18. Semana que vem, do versículo 19 até o versículo 26 a princípio, ou se houver necessidade, nós vamos até o versículo 30 do capítulo 1. O que se trata nesse blocão que vai de 1:12 até 2:30? Trata do avanço do evangelho, do prosseguir do evangelho, da ação do evangelho ir se expandindo através tanto da vida do apóstolo Paulo quanto da vida dos filipenses. Então, a gente tem várias coisas acontecendo aqui. A gente tem, por exemplo, a prisão do apóstolo Paulo, o avanço por meio de outros crentes, o avanço por meio de mensageiros rivais, que é o que nós iremos estudar hoje, e a gente tem perspectivas para o futuro do apóstolo Paulo. É muito interessante, irmãos, isso aqui, porque
diante de tudo que nós estamos vivendo, de toda a situação que nós temos passado, esse pequenino trecho, versículo 12 até o versículo 18, se mostra extremamente atual, extremamente importante para a saúde da igreja e também para nos restaurar aquelas duas coisas magnas na carta: a alegria e as práticas cristãs. Tá bem? Então, antes de entrarmos efetivamente no estudo de Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 18, eu quero te convidar a orar. Vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus. É momento de oração, nós precisamos demais orar. E cada oportunidade dessa, abrindo o estudo, fechando o estudo, abrindo uma mensagem, fechando a mensagem, abrindo uma devocional, fechando a devocional, tem que ser aproveitada da melhor forma possível. Então eu te convido agora a fechar os seus olhos, baixe a sua cabeça. Se você estiver ocupado, simplesmente eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por esta tarde, por esta noite, por este momento, ó Pai, em que este irmão, amigo, assiste esse estudo. Pai Santo, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações de uma forma toda especial nessa manhã, neste momento. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, Pai. Pai Santo, nos fortalece. Pai Santo, nos enche com o Teu poder. Pai Santo, nos enche com a ação do Teu Santo Espírito. Conduz a nossa vida em tudo quanto fizermos e tudo quanto há, Pai, que seja feito para o louvor, honra e glória do Teu nome. Ó Pai, não nos deixe abater, Pai, não nos deixe desanimar nesse momento de tribulação que temos passado. Pai Santo, mas que pelo contrário possamos viver, Pai, vidas que glorifiquem o Teu nome dia após dia, Pai. Sendo fortalecidos na certeza do Teu amor, Pai, na certeza da Tua presença conosco. Trabalha em minha vida, Pai, trabalha na vida de cada um dos irmãos e amigos que assistem esse estudo. E que o Senhor esteja conosco, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que possamos não apenas aprender, não apenas entender, mas também possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 18. O progresso do Evangelho por meio das coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. A gente tem assim o texto. Vou voltar aqui para Filipenses 1:12. Isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A gente tem aqui as três grandes partes que nós iremos trabalhar, irmãos. Já vou passar as divisões aqui, à medida que nós formos avançando, elas vão aparecendo na aula, na tela. O Evangelho avança através da prisão do apóstolo Paulo, versículos 12 e 13. O Evangelho avança por meio dos crentes encorajados, versículo de número 14. E o Evangelho avança por meio de mestres rivais. Filipenses 1, 15 a 18. De qualquer forma, o Evangelho avança. E nós iremos pensar um pouquinho sobre isso aqui agora. A gente tem expectativas futuras, eu tinha até colocado no meu esboço aqui, no meu estudo, mas nós vamos fazer isso em uma outra oportunidade para que nossa aula não fique tão longa. O Evangelho avança através da prisão do apóstolo Paulo, versículos 12 e 13.
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram... Quais coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo? Aqui ele pode estar falando das vezes que ele foi apedrejado, das vezes que ele foi chibateado, das vezes que ele teve que descer por um cesto para que não fosse morto em determinada cidade. Todas essas coisas, tá bem? O naufrágio, todas as coisas. Porque a gente tem que entender que ele está escrevendo essa carta no capítulo 28 de Atos. Então todas aquelas histórias que a gente já conhece do apóstolo Paulo já haviam acontecido. O naufrágio, as chibatadas, ele diante de César, tudo aquilo que a gente já conhecia já aconteceu. Os apedrejamentos, todas as coisas, inclusive a vez em que ele vai para prender os crentes e tem encontro com Cristo e cai na estrada, quando ele consente no apedrejamento de Estevão, todas essas coisas. Ele pode estar tratando de todas essas coisas, ou ele pode estar tratando especificamente da sua prisão em Atos 28. A tua prisão domiciliar em Roma, que tinha as vantagens de permitir que ele recebesse visitas e que ele pregasse o evangelho livremente. Vamos trabalhar, irmãos, com a segunda perspectiva, tá bem? Qual? As coisas que me aconteceram é a prisão em Roma. Porque a prisão em Roma, ela fica mais clara à luz do restante do versículo. Quero ainda, irmãos, cientificarmos, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram, essa prisão em Roma, tem antes contribuído para o progresso do evangelho. E isso é importante porque quando vamos lá em Atos 28, nós vemos versículo 30 de Atos 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao reino. O ideal seria ler tudo, do 16 até o 31, mas é muito longo. A gente vê aqui que ele recebe, no versículo 23, alguns judeus, né? Ele fala da lei de Moisés, fala dos profetas. Ou seja, ele teve uma oportunidade de, enquanto algo ruim aconteceu com ele, de proclamar o evangelho. O evangelho, ele avança através da prisão do apóstolo Paulo. As coisas que me aconteceram têm antes, apesar de elas serem ruins, elas têm contribuído para o progresso do evangelho. As coisas que me aconteceram, a sua prisão em Roma, têm contribuído para o avanço do evangelho. E isso nos faz lembrar de Romanos, capítulo de número... Romanos subiu da minha Bíblia, achei. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, que nos diz o quê? Texto clássico. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo está preso, mas ele tem essa perspectiva. Não, peraí. Apesar de ser ruim estar preso, o evangelho está avançando através dessa situação. O evangelho está indo adiante. Contribuindo para o progresso do evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo conseguiu ver neste algo ruim, nessa prisão, há uma oportunidade para que o evangelho, que é o poder de Deus, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 16, avançasse em meio à guarda romana e ao palácio. O evangelho vai avançando ali. Porque Paulo estava preso, mas o evangelho não estava preso. Paulo não tinha sua liberdade, mas o evangelho é livre. Paulo não tem poder, mas o evangelho tem poder. As coisas avançam. O evangelho avança, apesar das coisas ruins que aconteceram com Paulo e através da vida de Paulo. Isso nos leva a pensar, e por que eu falei no começo da aula que é tão atual esse pequeno texto? Hoje nós estamos presos. As igrejas estão presas.
As igrejas estão com a sua liberdade cerceada. As igrejas não podem se reunir. Sabe quando aquelas pessoas passavam na rua e ouviam a pregação dentro do templo e eram tocadas pelo que estava sendo pregado no templo? Isso não pode mais acontecer. Quando as pessoas passavam e viam aquele grupo de pessoas cantando hinos e entoando louvores a Deus, e o coração delas era tocado porque aquele louvor trazia em si a mensagem do Evangelho de um Cristo que salva o pecador, que traz para si o pecador, que dá vida ao homem. As pessoas não podem ouvir mais isso na igreja, mas o Evangelho continua avançando. Não é porque não podemos abrir os nossos templos que o Evangelho deixa de avançar. Ele continua avançando. E essas coisas que têm acontecido têm contribuído para que o Evangelho avance. Porque agora a nossa mensagem, que era dentro daquele templo e que de vez em quando pegava alguém que estava passando, ou um vizinho que eu via, agora não, ela está na internet. Agora ela está em outros meios. Ela é compartilhada pelo WhatsApp, ela é compartilhada na página do Facebook, ela é compartilhada no Instagram. As coisas que têm nos acontecido, irmãos, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, e agora eu uso as palavras do apóstolo Paulo, quero, irmãos, deixar vocês cientes de que as coisas que estão acontecendo têm contribuído para o avanço do Evangelho. E não somente por meio do WhatsApp, do Facebook, das mensagens online, mas cada crente que perece, cada crente que parte em cada hospital louvando a Deus, contribui para o avanço do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele tem o seu testemunho e a sua mensagem conhecida na guarda pretoriana, nos lembrando dessa sua prisão em Roma, né, uma característica ali, e de todos os demais. Aqueles soldados ouviam. As pessoas que estavam ali ouviam. E o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, fazia aquilo que tinha que ser feito, que é trazer vida ao coração dos homens, como tem trazido até hoje, através das mensagens pregadas, através da vida de cada crente, que no leito de hospital consegue proclamar as belezas do teu Redentor. Então, primeira parte, o Evangelho avança através da prisão de Paulo. Ok, Alberto, como mais que o Evangelho avança? Versículo de número 14. O Evangelho avança por meio dos crentes encorajados. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Esse versículo, ele é um eixo no texto, na estrutura do texto. Porque o apóstolo Paulo conta o que aconteceu com ele. Ele tem esse versículo 14, que ele é o eixo central, e depois ele vai continuar. Do versículo 15 para frente, a gente vai ver esses irmãos estimulados fazendo um contraponto aos mestres rivais. Eu não vou usar, pretendo não usar, se eu usar foi ato falho, pretendo não usar a expressão falsos mestres nessa lição. E eu vou explicar para os irmãos por que não são falsos mestres, a partir do versículo 15. São mestres rivais. Mas a gente olha aqui no versículo 14, que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso aqui é importante, ele é esse eixo. A gente sai da perspectiva da pessoa de Paulo presa e estamos caminhando para falar dos mestres rivais, mas no meio do caminho aparece esse grupo de crentes encorajados, crentes motivados, crentes cheios do Espírito, que vão rivalizar com os mestres rivais. Tá bem? Então é importante esse versículo 14. Vamos meditar nele, vamos pensar nele, vamos tentar entendê-lo melhor?